Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos dar sequência à nossa playlist Resolução de Questões do Enem 2024, Provas de Humanas. Nesse vídeo nós vamos ver a questão 62 e 63, ambas questões de filosofia. Vamos à nossa primeira questão. Temos aí dois textos. Vamos ao texto, nós lemos o que a questão dá e depois nós lemos o que a questão pede. Questão 62, texto 1. O empirismo moderno foi, em grande parte, condicionado por dois dogmas. Um deles é a crença de certa divisão fundamental entre verdades analíticas ou fundadas em significados independentemente de questões de fato e verdades sintéticas ou fundadas em fatos. O outro dogma é o reducionismo, a crença de que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico sobre termos que se referem à experiência imediata, ok? Lemos aí um texto de Quine. Texto 2. Teses. Ele vai ler 3 teses. Teses. 1. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência são carentes de significado. 2. As ciências empíricas usam somente o conteúdo empírico da realidade. 3. A filosofia usa um conceito não empírico da realidade. Texto de Carnap. Ok, nós lemos dois textos de filósofos. Vamos ao que a questão pede. Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes com relação ao... Então, vamos lá. Posicionamentos filosóficos divergentes com relação ao quê? É bom atentar que ele não está perguntando no que eles divergem. Ele só está pedindo sobre que assunto eles estão falando. No texto é difícil de entender sobre o que eles divergem. A gente só precisa entender sobre o assunto, sobre o que eles estão conversando. Ok? Se o aluno não entender essa diferença, talvez fique confuso. Vamos ver sobre o que os textos conversam. Mas eu já posso adiantar. Tem uma palavra que aparece nos dois textos: empirismo e empírico. Os dois textos estão falando de empirismo. Então, eu vou aqui grifar termos importantes sobre os dois textos para a gente inicialmente entender sobre o que eles estão falando. Depois eu vou explicar sobre o que eles divergem, mas essa parte não é necessária para responder a questão. A questão só pede sobre que assunto ou sobre que questão eles estão debatendo a ponto de eles divergirem. Vamos lá. Pois bem, pessoal, o empirismo aparece nos dois textos. Por que o empirismo aparece nos dois textos? Porque tanto Quine quanto Carnap são filósofos do empirismo. Os dois são empiristas. E eles divergem sobre questões de dentro do empirismo. O aluno precisa saber disso, conhecer Quine, conhecer Carnap? Não precisa. Dificilmente um professor de filosofia vai trabalhar especificamente esses autores. Então, o aluno não precisa ter estudado a confusão ou a discordância que existia entre Quine e Carnap, mas a gente precisa entender os conceitos fundamentais que estão dentro da questão. Vamos lá. O que é o empirismo? O empirismo é uma escola filosófica que tem certos preceitos. Que preceitos? O empirista, ele acredita que só é possível de estudar, debater, entender, problematizar através da linguagem e descobrir verdades com relação a coisas do mundo factual, a verdades palpáveis, a coisas que eu posso pegar, medir,
pesar e testar. Então, os empiristas, eles acreditam que só posso dizer verdades, só posso caminhar por conhecimentos seguros quando eu estou falando do mundo concreto. Beleza? Quem é que é não empirista? Todo mundo que quer debater ou coisas que estão no campo da metafísica. Por exemplo, questões da metafísica. Será que Deus existe? Se Deus existe, será que ele intervém na vida da gente? Como é que Deus intervém na vida da gente? Será que existe um sentido na vida? Será que existe destino? Então, essas questões, elas não estão no campo do palpável, é metafísico. Existe um bem e um mal? O mal sempre recebe uma punição por ser mal? Isso é o campo da metafísica, o campo da ética. O que é o belo? O belo existe ou não existe? Existem direitos humanos? Então, estas questões não palpáveis, porque elas não existem no campo do factual, só da reflexão, elas estão no campo da metafísica, da ética e da estética. O pessoal do empirismo acha que não vale a pena, não faz sentido debater sobre as questões metafísicas, éticas e estéticas. Eles dizem, só vale problematizar, debater sobre coisas do mundo concreto. Então, existem esses dois posicionamentos dentro da filosofia. Os empiristas, que estão no mundo concreto, factual, e as pessoas que, por exemplo, debatem questões de ética, estética e metafísica, que eles falam de coisas que você não pode refletir baseado em dados sensíveis da experiência. Esses dois filósofos são empiristas e eles estão debatendo sobre pontos internos do empirismo. É uma coisa muito avançada dentro de filosofia. A própria questão não pede que você entenda isso. A questão só pede que você entenda sobre sobre qual é o assunto, qual é a questão que eles estão divergindo. Vamos para uma frase aqui que expressa bem o conhecimento empírico. Todo enunciado significativo, ou seja, toda informação que tenha valor real, é equivalente a algum construto lógico sobre termos que se referem à experiência imediata. O que essa frase está fazendo? É uma frase bem de filósofo empírico. Toda afirmação que tem valor, que tem significado real para debate, ele vai estar baseado em algum dado da realidade. É algo que eu posso ver, tocar, constatar e testar. Isso é o empirismo. Olha essa frase que o outro filósofo aqui está dizendo. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual, apenas as afirmativas que estão no campo do fato, são teoricamente significativos, ou seja, têm algum valor. Você vê, duas frases muito parecidas, são empíricos. Mas onde é que está a discordância aí? Se o aluno lê com muita calma, ele vai ver que aqui no primeiro texto, olha só o que ele diz aqui, ó. Dogmas, ele usa essas duas palavras, dogmas e reducionismo. Dentro da filosofia, essas duas palavras são muito negativas. Você dizer que um filósofo está se baseando em dogmas, você está dizendo assim, ele está se baseando numa afirmação de maneira cega, sem refletir muito. Para ele, isso é um dogma. A palavra reducionismo está dizendo assim, reduzir. Quando eu falo um reducionismo, eu estou dizendo assim, ele diminuiu tanto, ele simplificou tanto a afirmação dele que ele não consegue mais falar direito sobre a realidade. Então a gente vê que no primeiro texto está sendo feita uma crítica a algumas verdades. E essas verdades são afirmadas no segundo texto. Então, eles estão debatendo sobre a validade ou não de certos preceitos empíricos, né? E aí ele vem com outras coisas aqui, né? Por exemplo, verdades analíticas, verdades sintéticas. A gente não precisa entrar nesse nível de interpretação. O que a gente precisa saber sobre essa questão? O que o aluno precisa entender? Ele precisa saber o que é o empirismo, essa escola filosófica que só trata de coisas factuais do mundo da experiência. E o que o empirismo diz? O empirismo diz assim, as únicas frases que são significativas, as únicas frases que valem a pena
debater são aquelas que são baseadas no mundo da experiência, que eu posso sentir, que eu posso ver, testar, pegar, analisar através dos meus sentidos. Vamos avançar só com o que a gente entendeu até agora. Depois eu posso explicar um pouco mais para a gente entender. Mas digamos que o aluno só chegou até esse ponto que eu estou explicando aqui. O aluno sabe o que é o empirismo e ele sabe esse princípio geral do empirismo. Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes com relação ao quê? São dois empiristas debatendo sobre o quanto o empirismo pode abarcar, sobre o quanto o empirismo pode falar da realidade ou não. Dois empíricos falando sobre o empirismo. Vamos lá. Então, sobre o que eles estão debatendo? Eu vou pular a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Eles estão divergindo, debatendo sobre o alicerce estruturante da moralidade negativo. Onde é que você vai ver dois empiristas falando sobre ética e moral? Erradíssima, não tem nada a ver com o que o texto fala. O texto está debatendo sobre o local ou a profundidade, a complexidade, até onde pode se debater sobre a realidade empírica. Letra alternativa C. Esses empiristas, eles estão divergindo ou debatendo sobre o conteúdo essencial da metafísica. Dois textos falando sobre enunciados empíricos. Eles estão falando sobre metafísica, não são divergentes a metafísica e o empirismo. Um não debate sobre o tema do outro, um só nega o outro. Então, conteúdo essencial da metafísica? Não, os empíricos não vão debater isso, eles vão dizer assim, isso são pseudo-problemas, isso são problemas ilusórios, não vale a pena falar sobre eles. Então, não, eles não estão debatendo sobre o conteúdo essencial da metafísica. Eles estão debatendo, eles estão divergindo com relação ao princípio constitutivo da ontologia negativo. O que é ontologia? A ontologia é um estudo que está dentro da metafísica. Eles são quase parecidos. A metafísica fala de elementos gerais, do universo. Quem criou o universo? Será que existe destino? A ontologia estuda um conceito de dentro da metafísica, que é o ser. O que é o ser? Como ele se expressa? Então, assim, não, dois empiristas nunca parariam para definir ou discutir o princípio constitutivo da ontologia, que é o estudo do ser. Não, a ontologia é metafísica. Então, definitivamente, esse aqui também não fala do que está sendo debatido na questão. Alternativa é, eles estão debatendo ou divergindo sobre o domínio reflexivo da estética. O que é o belo? O que é o atraente? Por que o belo nos inspira? Como fazer o belo? Que reflexões o belo desencadeia no ser humano? Não, o que é o belo? O que é o feio? O que é o tosco? O que é o horrendo? Não, esses são debates metafísicos que estão no nível da metafísica, da estética. Dois empiristas debatendo princípios empíricos nunca falariam sobre estética, nunca debateriam sobre ontologia, nunca falariam afirmações metafísicas e não se deteriam em problemas da moralidade. Quando a gente percebe que são dois teóricos falando sobre os princípios do empirismo, a gente elimina com facilidade esses, se eu entendo as escolas filosóficas, se eu estudei e eu sei quais são as escolas filosóficas, da ética, da metafísica e da estética. Qual é o que sobra? Alternativa A. Será que eles estão debatendo sobre o estatuto epistemológico da linguagem? Exatamente isso. O que é o estatuto? O estatuto é a posição, é o local, é a posição de algo. Epistemológico, conhecimento, episteme, linguagem. Sobre a importância, sobre a função da linguagem no conhecimento.
sobre a importância, sobre a função do conhecimento enquanto linguagem, enquanto o que pode ser expresso, o que pode ser debatido. Então é isso, pessoal. O aluno tem que entender que são dois textos de empiristas debatendo o empirismo para que eu possa eliminar qualquer alternativa que fuja deste campo de reflexão dentro da filosofia. Espero que tenha ficado claro, pessoal, até onde um aluno tem que saber de filosofia para conseguir marcar as alternativas corretas ali. Vamos para a nossa próxima e última questão desse vídeo. Questão 63, também de filosofia. Vamos ler o que a questão dá, depois a gente lê o que ela pede. Vamos ao texto. Uma das principais atividades provocadas pela arte, a reflexão, é abandonada pela indústria cultural, famosíssima dentro da filosofia. A indústria cultural seria como uma isca que ilude os indivíduos com o sonho de que eles são livres, originais, únicos e especiais, quando, na verdade, os trata como servos e partes de uma massa homogênea. Ok. Está aqui as autoras. Vamos ver o que a questão pede. Ao analisar as consequências da dinâmica apresentada no texto, a dinâmica que gira em torno da indústria cultural, as autoras destacam a importância do conceito. As autoras destacam a importância do conceito como que conceito está expresso na dinâmica que gira em torno da indústria cultural, mas com relação ao que está sendo dito aqui. Está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui, né? Vamos lá, vou explicar mais ou menos. O que é a indústria cultural que foi ali estudada por Horkheimer e alguns outros filósofos dentro de um grupo de filósofos que é conhecido como a Escola de Frankfurt. Eles estudaram a indústria cultural. O que a indústria cultural é? É uma ocorrência muito característica do capitalismo, que eles pegam a parte estética das coisas, eles deturpam a arte, eles pegam a estética e eles transformam numa mercadoria, ou seja, todas as vantagens e contribuições que a arte poderia entregar ao homem, como reflexão, como recorte da realidade, todas essas coisas, inspiração, a arte ela possibilita todas essas coisas. A indústria cultural, ou seja, mecanismos e entidades dentro do capitalismo pegam a arte e deturpam ela, reduzem ela a uma mercadoria para que ela possa estimular nada mais, nada menos do que o consumo e o lucro. Ou seja, a arte perde todas as contribuições que a arte realmente pode dar, o capitalismo transforma ela em produto, ela perde todas as validades, só que ela agora passa a estimular o consumo. Como é que a indústria cultural pega a arte e produz e transforma ela em mercadoria para hiperestimular o consumo? Ela cria uma alienação. O que é uma alienação? Ela cria ilusões na cabeça dos consumidores. Como é que ela faz isso? Ela pega o produto e o produto ganha um status sedutor muito forte. Muito forte. Como é que ela cria essa sedução dos consumidores? Ela pega um produto, enche esse produto de glamour, de status social, de uma forma que o consumidor, quando ele vê o produto, ele pensa assim: meu Deus, se eu tivesse esse produto, eu serei alguém maior, mais importante, eu serei alguém mais destacado. Quando eu tiver esse produto, eu serei diferente das pessoas. Eu serei mais especial, eu serei único. Olha, eu vou ser original. Essa é a liberdade, eu serei alguém maior. Pensem em alguns produtos de grandes status sociais. Por exemplo, um iPhone. Muitas vezes, o consumidor do iPhone ou o consumidor de uma marca de moda mais diferenciada, né? Um tênis caro da Nike, alguém que compra um produto da Prada, essas marcas, as pessoas que engoliram
toda a ilusão da indústria cultural, eles pensam assim: quando eu tiver esse produto, eu serei diferenciado, eu serei especial, eu vou me destacar das pessoas. Não é à toa que uma pessoa que compra o iPhone, ele faz questão de colocar o adesivo no carro para dizer assim: sou diferente de vocês, eu tenho um iPhone. A pessoa não tem só um produto para consumo, o produto passa a fazer parte do que ela acha que ela é. Ela passa a se achar diferenciada. Isso é uma característica da indústria cultural. A pessoa acha isso. Só que o que os filósofos da escola de Frankfurt dizem com relação a esse fetiche, com relação à marca e ao status do produto? Essa pessoa se acha diferenciada, só que é uma ilusão, porque a indústria trata ela como serva. A indústria prendeu ela se torna a massa homogênea, a massa dos que são escravos da marca iPhone. A pessoa não consome o produto consome ela, porque não ter a marca, ou não se sentir do grupo, ou não ser capaz de consumir aquilo, causa angústia a ela, mesmo que ela possa consumir produtos que ofereçam as mesmas funcionalidades. Agora, ela é serva da marca. A marca não serve a ela. Ela não tem a marca para que a marca ofereça funcionalidades para ela viver melhor. Ela vive para consumir a marca. Há uma inversão aí entre servo e servidor, em quem faz uso e em quem é consumido, né? E aí é isso, a indústria cultural faz isso. Essa dinâmica que eu expliquei, ela pode ser resumida em um conceito apenas. E esse conceito está aqui nas alternativas. Vamos ver se a gente acha qual é. Essa dinâmica pode ser resumida no conceito de ferramenta de luta coletiva? De forma alguma. Luta coletiva é quem quer se livrar das amarras, de quem quer se livrar do cabresto, da alienação, de forma alguma. Muitas das pessoas que consomem essa marca não estão consumindo o produto, elas querem colocar isso em si mesmo porque acham que serão diferenciados, quando na verdade fazem parte de uma massa homogênea e que não consegue pensar fora da alienação. Então não é essa daqui. Vamos à alternativa C. Esta dinâmica pode ser expressa no conceito de instituição de interesse público? Não, interesse público não tem nada a ver com isso. Existem coisas que são do interesse público, né? Agora, marcas que se tornaram uma deturpação da arte para o hiperconsumismo, isso não é de interesse público. Organização da iniciativa privada. Não, esta dinâmica não constrói o conceito de organização da iniciativa privada, não. A iniciativa privada pode ter várias formas de iniciativa. Elas podem trabalhar com ações sociais, elas podem trabalhar com ações para, dentro da força política, mudar leis que as beneficiem, né? Mas essa dinâmica não é uma organização da iniciativa privada, né? Esta dinâmica se expressa a partir do conceito de instrumento de manipulação estatal. Também não. A indústria cultural ela acontece essencialmente a partir das empresas privadas, as que estão visando lucro. Então, a gente não pode dizer que esta é uma alternativa correta também, né? Não é uma manipulação estatal. Bem como também não podemos dizer que ela necessariamente está presa a toda a iniciativa privada, né? Nem toda a iniciativa privada é mercadológica, visando lucro, e não é toda a iniciativa privada também que visa os produtos, né, e as marcas para serem consumidas. Então, não, essa dinâmica não pode ser caracterizada como iniciativa privada e também não pode ser caracterizada como uma manipulação do Estado. Existem outras formas de mecanismo de manipulação que podem vir do Estado e existem outras formas de iniciativa privada que não visam a alienação por parte de produtos que podem desencadear um fetiche das pessoas. Então, essas daqui não são regras gerais. O que é que sobra e que é a alternativa correta? Mecanismo de controle social.
exatamente o que a indústria cultural faz. Ela cria uma ideologia, ela cria uma forma de pensamento que faz as pessoas acharem que elas precisam consumir algo, de que aquilo é necessário para elas viverem melhor. É um controle social, onde as pessoas se tornam servas da máquina, elas precisam daquilo, né? Elas são convencidas de que consumir é necessário para elas, quando na verdade muitas vezes são produtos que não vão agregar nada à pessoa para que ela se torne alguém melhor ou que isso vá acrescentar algo à personalidade dela. Tranquilo, pessoal? Passamos aí por duas questões que trabalham com questões extremamente importantes dentro da filosofia, a indústria cultural e a escola do empirismo. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Qualquer divergência, qualquer dúvida, qualquer contestação ou sugestão, por favor, deixem aí nos comentários. Curtam se vocês conseguiram entender alguma coisa. Existem outras informações na descrição do vídeo e eu espero vocês no próximo. Obrigado.